eu quero te dizer uma coisa: Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Deus tem novas histórias para serem liberadas. Eu creio que hoje Deus vai lhe destravar novas histórias. Deus vai fazer o sobrenatural aqui nesse lugar, e eu profetizo isso sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Hoje nós vamos, na última mensagem do Waymaker, né? Nós vamos falar sobre destravando caminhos, né? Eu creio que Deus vai fazer uma grande obra em nome de Jesus Cristo. E antes de começar, feche os seus olhos aí um minutinho, feche. Amém, Jesus. Espírito Santo de Deus, eu quero, antes de qualquer coisa, te dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que bom é ter o Senhor conosco. Que bom é sabermos que nós não estamos sozinhos nesse mundo, Pai. Que o Senhor possa derramar o Teu poder sobre a nossa vida. Que o Senhor possa nos guiar nessa noite. Nós não estamos aqui simplesmente por acaso, mas cremos que o Senhor tem grandes coisas para fazer na nossa vida. E eu peço, Pai, que o Senhor possa, nessa noite, quebrar todas as cadeias, que o Senhor, nessa noite, possa fazer a sua obra sobrenatural, que o Senhor, nessa noite, possa ir já quebrando todas as cadeias, tudo aquilo que não provém de Ti, que caiam por terra, que nós possamos estar totalmente conectados contigo. E desde já, eu profetizo caminhos destravados, portas abertas, vidas transformadas, novos caminhos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que nessa noite o Senhor possa nos guiar poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor, e graças a Deus, Senhor. Amém. Glória a Deus, amém. Bota um fundinho para mim, estou sentindo falta do meu fundinho. É que não está aqui, tá só... Amém. Obrigado. Hoje nós estamos encerrando a nossa série Waymaker, né? Foram 3 mensagens que eu creio que fazem total diferença na nossa vida. Waymaker significa construtor de caminhos. Eu vou dar uma breve lembrança do que nós falamos aqui, para que a gente possa compreender exatamente o que Deus o nosso Deus, o que Ele faz, o que é o Waymaker, o que Ele tem feito na nossa vida. Na primeira mensagem, nós falamos que Deus é um Deus de novos caminhos, Deus é um Deus de novas histórias. E nós lemos um versículo muito, muito famoso e que é conhecido, em João 14, 5, e ele fala o seguinte: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se nós queremos novos caminhos, se nós queremos destravar novas histórias, nós temos que andar com Cristo, porque Ele é o caminho, Ele que dá o caminho. Ele, quando nós estamos no caminho dele, as mentiras saem, entram as verdades, e logo quando entram as verdades, vem a vida, e nós vivemos uma vida poderosa. Às vezes, nós passamos tanto tempo na vida e vamos vivendo uma vida mesquinha, uma vida morta, né? Uma vida sem propósitos, uma vida sem direção. Isso é a pior coisa que existe. E embora seja uma coisa tão lógica, muitos filhos de Deus abençoados, filhos que foram chamados para viver o seu propósito, o propósito do Pai, filhos que foram adotados, né? Pessoas que foram adotadas como filhos e filhas, vivem uma vida mesquinha, uma vida mais ou menos. E é muito importante nós sabermos que Deus, Ele nos deu propósitos, Ele nos deu caminhos, e Ele está querendo destravar caminhos, às vezes caminhos que estão travados, caminhos que estão presos. Então, nós não podemos viver uma vida por conveniência, nós não podemos viver uma vida indo para qualquer lugar, porque quando a gente não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Nós temos que ir para um caminho que Deus nos escolheu, para que a gente possa viver exatamente aquilo que Deus tem para a nossa vida. E na segunda mensagem, nós falamos um pouco sobre processos. Se Deus quer te levar para um novo patamar, se Deus quer te levar para um novo caminho, Ele vai fazer você passar por processos. Ele vai fazer você passar por situações. Às vezes as situações não são boas, às vezes as situações são difíceis.
Tudo na vida não acontece, a maioria das coisas, né? Não acontece da noite para o dia, mas ela exige um preparo, ela exige um tempo de preparação, um tempo em que nós estudamos, trabalhamos, nos preparamos para que nós possamos chegar aonde tem que chegar, né? Então é muito importante a gente compreender isso. Nós vamos enfrentar gigantes, nós vamos ser desafiados, nós muitas vezes vamos passar, as pessoas que nos cercam vão tentar fazer a gente olhar para trás, e nós precisamos estar firmes no caminho, porque o processo muitas vezes nos derruba, o processo muitas vezes faz com que a gente olhe para trás, né? Nós falamos sobre Davi, um rei com processo, Davi, um rei sem processo, Saul. Então, Davi aprovado, Saul reprovado. Então nós compreendemos que se Deus nos deu um propósito, nos deu um caminho, nós vamos precisar passar por processos. E nós não podemos ser covardes, porque se Ele nos deu um caminho, Ele deu para a gente, Ele deu para você. Se Deus te deu um caminho, se Deus te deu uma história, Ele deu esse caminho para você. E nós chegamos hoje na mensagem 3, destravando caminhos. Eu hoje vou passar três chaves para você, para que você possa viver caminhos destravados. Mas só que antes disso, eu queria que você compreendesse quem é esse Deus. Eu queria que você compreendesse quem é esse Deus que faz novas histórias. E hoje eu vou aproveitar o pessoal que está trabalhando aqui, né? O pessoal que está fazendo a obra aqui. Eu queria chamar a Maiara aqui rapidinho. Amém. Glória a Deus. Hoje a Maiara começou o culto, ela estava nervosa que só. Muito nervosa, gente, desculpa. Foi benção, foi bom demais. A próxima vez vai ser melhor. É bom ver o que Deus tem feito na sua vida. Demais, né? Muita transformação. Como é que era a Maiara antes? Só não pode chorar, ela vai chorar. Uma Maiara bem triste, bem deprimida. Tinha depressão? Sim, era era horrível. Todo aniversário era triste. Todo aniversário era chorando no quarto. A maioria deles. As pessoas, minha família toda tentando fazer de tudo pra me alegrar, né? Ficar bem, né? Mas nunca, nada me agradava, nunca. Eu lembro quando você chegou na igreja, né? Na verdade, você chegou numa das nossas células e chegou toda quieta, toda esquisita, toda fechada. Você é fechada, né? Bastante. Bem complicadinho. Mas eu sou um amorzinho, gente. Depois que a pessoa conhece, eu sou um amorzinho. Né? Me fala uma coisa. Você tem muita dificuldade em relacionamentos, correto? Sim. Do passado, você veio trazendo, obviamente, traumas. Não vamos entrar nesses traumas, né? Mas antes de Cristo, antes de você chegar até a casa do Pai, o que você se sentia por dentro? Quem você achava que era Maiara? Eu sempre achei que era uma pessoa importante, especial, que tinha uma coisa além com Deus, só que vivia loucamente no mundo, né? Tipo assim, não sabia como que as coisas iam ser. Tipo assim, tinha um vazio enorme, mas eu sabia Tinha uma capa? Tinha. Tinha uma capa que escondia o que estava por dentro. Sim, tinha, sim. A capa dizia uma coisa e por dentro dizia o quê? Um amorzinho, gente. Por dentro, eu sempre fui... eu sempre gostei de ajudar as pessoas, sempre gostei de... Quando eu gosto das pessoas, né, quando eu gosto, assim, eu sempre faço de tudo, eu me entrego, sabe? Eu cuido, eu só gosto de me entregar, entendeu? Só que por tudo de muitas coisas que já aconteceram, a gente fica meio com receio de fazer isso. A sua confiança era em pessoas, em cima de pessoas ou de situações? Eu botava sempre a dependência. E você se decepcionou um pouco por isso? Muito, né? Bastante. Mas, graças a Deus, hoje eu venho aprendendo muito, né? Minha vida tem mudado bastante. E hoje, ainda mais agora na quarentena, eu venho aprendendo que só Jesus mesmo. Então, antes, uma pessoa deprimida,
uma pessoa que colocava muito frustrada porque colocava a confiança em pessoas, situações, existia uma capa de felicidade que não existia, e agora? Agora eu sou Agora feliz. com Jesus, num novo caminho. Eu sou feliz demais. Eu sei que o processo é necessário, sabe? Tem dias que é bem complicado, eu fico numa pressa de conseguir muitas coisas, mas é porque eu quero mais, sabe? Eu quero me entregar mais para Jesus, eu quero fazer mais as coisas dele, sabe? Eu quero crescer para ele, entendeu? E hoje tua confiança está em quem? Hoje está nele, 100%. Não tem mais nada que não seja ele. Você crê que Deus está te dando novos caminhos? A todo momento, todos os dias, quando eu acordo, eu sei que é uma coisa nova, uma boa nova. Eu posso perguntar porque eu já sei, né, a resposta. Você crê que nesse período de quarentena Deus está te dando novos caminhos? Muitos caminhos. Moveu tua mente, moveu tua forma de pensar em muitas coisas? Muita coisa. Minha forma de pensar, de ver, de agir, de entrega, muitas coisas. Amém. Amém. Deus está te dando novos caminhos, vai continuar te dando novos caminhos. Amém, pastor. Amém. Vamos trocar aqui então. Vem, Paulão, vem, Paulão. Fala aí, pastor. Paulão abençoado. Boa noite. Né? Quem era o Paulo antes de Jesus? Já faz um tempo, né? Tá quanto tempo com Jesus já, irmão? 12 anos. Amém. Conheci o Paulo, éramos 2 garotos, né? Verdade. Namorador que só, cara. Jesus. Eu era aquela referência, sabe? Quando a mãe falava assim pro irmão, pros filhos, não anda com aquele rapaz não. Eu era essa referência. E o que você possa pensar e imaginar de loucura eu fiz, mas graças a Deus minha referência agora é Jesus e a gente tem que ser essa referência, né? Antes de Jesus, você era um cara que as pessoas acreditavam em você? Não acreditava. Eu era um garoto que era propenso para fazer coisas ruins mesmo. E isso, obviamente, te machucava, fazia mal a você. Demais. E até um pouco da tua revolta era por causa disso, correto? Exatamente. Era frustrado um pouco nessa parte, né? Sim, em várias áreas, né? Sentimental, na família. É legal isso, falar de diversas áreas, né? Porque você era o cara que na família você tinha suas frustrações, não era muito acreditado, né? As pessoas... Eu era conhecido na família como destemido. Fazia... Loucão mesmo. Então não tinha muita credibilidade. A minha tia até falava para mim que eu conseguia levar as pessoas para fazer as coisas da família mesmo, meus primos, levar todo mundo para fazer alguma coisa assim. Vamos escalar um morro lá que a gente tem perto da casa de praia. E levava toda a família. E ela falava que eu tinha esse papel de liderança. E a gente vê agora por que Deus queria que a gente tivesse esse papel de liderança, né? Aí estava falando sobre, né, o passado, aí tinha o lance de família, você tinha esse problema. Trabalho, a minha tia mandava fazer um curso, eu começava, chegava na metade, não gostava, saía e sempre me botando para fazer curso, mas nunca me identificava com nada, até que eu entrei no curso de cabelo, também não gostei, eu ia sair no meio do caminho, mas aí aconteceu um negócio, aí eu continuei. E depois que você conheceu Jesus, o que mudou qual foi a história que Deus fez na sua vida? Eu tinha me decepcionado com um relacionamento que foi a primeira pessoa que eu senti uma atração mesmo. E me decepcionei, fiquei triste. Minha tia me deu a palavra, falou para eu vir aqui na igreja que tinha culto na rádio. Eu vim, me apaixonei. E você vê que no começo eu era um esquenta-banco. Domingo era do Senhor e de segunda a sábado era vida normal. Até que você vê que Deus, Ele quer você como uma referência. Então Ele começou a me mudar e através da minha mudança eu vi a primeira vez Ele me usar para falar do amor dele para Rafa e para o André, que consequentemente falou para Maiara, que saiu agora,
que falou pro Vinícius, Andresa, aí você vê a importância que Deus tem para cada um. O cara que era desacreditado, o cara que era propenso às coisas ruins, né? Não era boa companhia. Não era. Eu brinco com o Paulo que se eu andar com ele na rua, o troço fica esquisito, que as pessoas ficam com medo. Brincadeira. Mas olha, é sério, pior que é sério. A gente foi fazer uma vez uma viagem missionária em Minas, né? Minas. As pessoas andavam na rua assim, e pior que ele já gosta, botava a touca, né? Touca. Olha que coisa bonita, gente. Ele é cheiroso. Cheiroso. Né? As pessoas olhavam, mas aí é interessante, né, que Deus usa cada pessoa por uma coisa diferente, né? Verdade. Nessa viagem mesmo, o Paulo falou para um cara que era viciado, né? O cara conheceu a palavra de uma forma muito linda, muito maravilhosa. E eu acho interessante é que Deus mudou seus caminhos totalmente, né? Ele te deu novos caminhos. No teu trabalho, hoje o Paulo é um cara que é super respeitado, né? Exatamente. Se você vê meu cabelo bonito, é culpa dele. Se você vê feio, é culpa dele também. Né? Mas, quer dizer, hoje ele tem um salão próprio, né? Deus abençoou, né? Deus tem guiado. Me deu um salão, tenho bastante cliente, a cliente que me dá abertura, eu ainda falo de Jesus para ela. É um cara que honra a Deus. Conseguiu me honrar com um apartamento. Deus tem honrado a sua vida, né? Honrado completamente. Dizimista fiel. Dizimista fiel. Isso é uma importância que as pessoas veem referências, né, ruins e leva para si próprio, né? Mas se você honrar Jesus Cristo com seu dízimo, sua oferta, você vai ver que é outro nível, cara. Um cara que era frustrado também no amor, né? Que chegou na igreja até meio por causa disso, né? Verdade. Hoje encontrei o amor da minha vida. Coisa mais linda. E ó, quando você orar para Deus, ó, foca aqui, hein? Quando você orar para Deus e pedir um amor, você pede as características que você quer. Eu falei, eu quero uma mulher morena, cabelo bom para eu não precisar escovar toda final de semana e linda. Só ver minha esposa como ela é. Valeu? Deus fez a obra, né, irmãozão? Fez. Deus te deu novos caminhos, né? Verdade. Tem dado novos caminhos e tem muita coisa para vir ainda, né? Tomara Amém. Que a gente faça mais obra ainda, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Hoje vamos rapidinho, só para que senão a gente vai embora, né? Troca aqui, vem para cá, André, Rafa, rapidinho. Eu tô pegando quem tá trabalhando aqui, tá, gente, hoje. Deus é um Deus de novos caminhos. Esses dois, quando chegaram aqui, vocês chegaram como na igreja? Todo torto. Tudo bagunçado. Porque na verdade a gente acha que, quando a gente vive esse mundo, a gente acha que nós temos todas as respostas, né? A gente acha que a gente vai encontrar nesse mundo aquilo que vai satisfazer e que vai fazer com que a gente crie a nossa identidade, aquilo que a gente acredita ser no mundo. Mas eu creio que quando você reconhece e vive algo novo, sabe, que é derramado, que só Jesus pode derramar, eu acho que ali você ganha um significado da vida. Ali você consegue entender que realmente Ele é o caminho para que a gente deve andar, sabe? Ele derrama a verdadeira vida sobre nós. E eu acho que isso é o que mais importa, sabe? Verdade. Quando vocês chegaram na igreja, a Rafa chegou na igreja por quê? Eu cheguei na igreja porque eu estava assim, muito mal, muito machucada. Eu estava vivendo, sem dúvida, o pior momento da minha vida. Vocês estavam separados. Exatamente. Eu tinha minha família, eu tinha minha casa. Para quem não conhece, eles têm 2 filhotes lindos. Exatamente. Né? E nós começamos o nosso relacionamento, eu era muito nova. E, de certa Pessoal que forma, começa cedo demais, sabe? Ele era minha estrutura de vida, minha segurança, e eu perdi tudo. Eu cheguei aqui e eu não tinha nada mais. E antes, vocês passaram por muitas coisas também, né? Até antes disso, né? Muitas coisas. Eu até coloquei esses dias um texto no Instagram que eu coloquei isso, que nós passamos por muitas coisas. E como a gente começou muito cedo o nosso relacionamento, a gente pulou muitas etapas. E isso é ruim, porque a gente deixou de se conhecer e de se entender em pontos importantes. E chega um momento que isso vira uma bola de neve. No dia a dia não faz tanta diferença, mas chega um momento que isso pesa. E eu acho que foi esse momento que pesou. E a gente sempre fala muito sobre processos, né? Sobre o que Deus tem feito. Eu acho muito legal. E quando eles chegaram na igreja, eles chegaram tudo torto, né? Eles sempre contam uma história aqui. Eu sempre gosto de falar isso, eles ficam sem graça. Que eles saíam do culto
Aí só que eles fumavam ainda, né? Eles saíam do culto, chegavam em casa, iam para a janela os dois fumar e falavam, que culto bom, né? Né? A gente ficava lá na janela, nossa, tão bom sentir a presença de Deus, mas ficava lá, fumando, achando que ninguém estava... As pessoas não estavam vendo, mas Deus estava. Mas mesmo assim, Ele nos amou, Ele acolheu a gente. E hoje, como é que é a vida de vocês? Casamento, obviamente, restaurado. Eu acho que eu só Esse tenho... cara bonitão. Eu só tenho que agradecer. Brincadeira, feio pra caramba, gente. Ah, ele é um gato, para com isso. Eu acho que eu só tenho que agradecer a Deus, sabe? Por tudo que aconteceu, porque eu creio que tudo é permissão dele. Amém. E se isso aconteceu, foi justamente para fortalecer, né, o nosso relacionamento. Foi necessário que eu saísse, sabe? Foi necessário que isso tudo acontecesse para que hoje eu pudesse olhar para ela, sabe? E ver o verdadeiro amor que eu sinto por ela. Porque antes, né, o que eu falei, o mundo a gente acha que sabe de todas as coisas. Mas quando Jesus ele vem, sabe? Quando a gente abre o nosso coração para ele, verdadeiramente ele entra dentro de nós, sabe? E eu acho que mudou toda a minha vida, mudou toda a minha história. Do lado dela eu sou muito feliz, cara. Restaurou a casa de vocês, restaurou a família. Nós estávamos esses dias, foi ontem, eu acho, conversando, ficamos um tempão falando de tanta coisa que a gente viveu. Mas assim, às vezes a gente fala, mas tem coisas que só a gente sabe. Muitos perrengues, coisas assim que só Jesus. Mas aí a gente olha o antes e o do agora é totalmente diferente, sabe? Hoje a gente vive uma vida, claro que as dificuldades elas nunca vão deixar de existir, até porque, como a Mai disse, nós teríamos aflições. Isso é fato. Mas a gente passa de um jeito diferente, porque Deus está com a gente sente a graça dele em volta da gente. E o mais importante, a gente continua tendo um ao outro, mas a gente tem Deus no centro. Isso faz toda a diferença. Hoje, embora vocês estejam unidos, a sua confiança não está só nele, né? Isso foi fundamental para a minha vida. Eu acho que... Todos os casais, né, cara? A confiança nunca pode estar na pessoa que está ao seu lado, mas a primeira confiança tem que estar em Deus. Exatamente. O casal, ele tende a colocar a responsabilidade do outro de fazer feliz. Só o outro da confiança de suprir. Eu era assim. Porque como nós começamos a nos relacionar muito cedo, eu nunca tive assim muitos amigos, eu tive filhos cedo, então até o ciclo de amigos mesmo não é a mesma coisa, porque são realidades diferentes. Então toda falta que eu sentia de amizade, de conversar, de afeto, indiretamente eu tentava suprir isso dele. Só que não tem que vir dele, tem que vir de Deus. Então, para mim, o fundamental da minha vida foi passar a amar a Deus muito mais do que eu amava, do que eu amo Ele. Amém. Que Amém. bom ter vocês aqui. Deus abençoe, viu? Amém. 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 Glória a Deus. Gente, eu trouxe esse pessoal aqui para dizer uma coisa, sabe? Que Deus, Ele tem feito muitos novos caminhos. Deus tem nos dado muitos novos caminhos. E eu creio que às vezes a gente se confunde e acha que tudo acabou, acha que não tem mais história, acha que não tem mais jeito. Mas a grande realidade é que Deus tem novos caminhos para nos dar. E eu creio, hoje, não acho que seja por acaso que nós estamos falando aqui sobre destravar novos caminhos. Mas eu acho que hoje nós estamos falando porque Deus quer dar novos caminhos. Deus quer dar novas histórias. Olha, eu sei que Deus está querendo dar novas histórias para famílias. Deus está querendo destravar histórias para famílias. Talvez coisas que estão amarradas há tanto tempo. Talvez coisas que estão presas há tanto tempo. Deus está querendo fazer uma nova história. Deus está querendo mudar, fazer o sobrenatural. Talvez você esteja se sentindo a última das criaturas na vida financeira, por exemplo, na área das finanças. Deus tem uma nova história para você hoje. Eu creio nisso. Talvez você esteja se sentindo a última das criaturas. Deus tem uma nova história para você. Ele tem algo maior do que você imagina. E eu queria que você abrisse a tua palavra em Salmos 119. Salmos 119, 105. Salmos 119, 105.
Está escrito assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, entenda uma coisa: a palavra de Deus, ela nos garante vitórias, ela nos garante novos caminhos, e ela é aquela que faz com que a gente viva o novo dele. Nós estamos falando aqui há muito tempo sobre o que Deus faz, e não é mais dúvida que Ele pode todas as coisas. Eu creio, e eu espero que você esteja entendendo, que não é mais dúvida que Ele pode fazer grandes coisas na sua vida. Ah, mas eu agora, graças a Deus, eu estou no caminho do Senhor, graças a Deus eu tenho vivido algumas boas experiências com Deus. Deixa eu te dizer, você ainda não chegou onde Deus quer que você chegue. Deus tem planos maiores para você, Deus tem planos maiores para a sua história, e Ele ainda quer te levar a lugares mais altos. Então, nós chegamos a um momento em que nós temos que nos preparar para que isso possa acontecer. Tudo que você tem passado na sua vida é porque Deus está querendo te levar para novos caminhos. Tudo que você tem passado na sua história é porque Deus está te preparando para um novo tempo. E eu creio que esse é um período em que Deus está fazendo novas histórias, em que Deus está liberando novas histórias. E mais, talvez Deus já esteja querendo te dar uma história há tanto tempo e você está preso. Você vê, olha o que aconteceu, por exemplo, com o povo de Israel, quando saiu do Egito. Eles passaram pelo Mar Vermelho e ficaram 40 anos rodando no deserto. Deus tinha um propósito para aquele povo, Deus tinha um caminho para aquele povo, mas duraram 40 anos. E às vezes, Deus tem novos caminhos para a gente. Talvez Deus tenha um caminho que já está há anos prometido para você, uma história que já talvez esteja há muito tempo prometida para você. E o que acontece? Talvez isso esteja travado. Travado por causa de Deus? Travado por causa de Deus? Não. Nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje e será eternamente. Ele sabe tudo que a gente vai fazer. Às vezes a gente fala que tem que surpreender a Deus. Nós nunca vamos surpreender, porque Ele é. Ponto. Sabe? Mas Deus tem propósitos para a sua vida, Deus tem propósitos para a sua história. Ele quer fazer com que você viva coisas maiores. Agora, se algo está travado, se algo está preso, se algo ainda não aconteceu, isso é culpa de quem? Minha. Isso é culpa sua. E eu não quero viver caminhos travados, eu não quero viver propósitos travados, eu não quero viver uma vida travada, eu quero viver uma vida destravada na presença do meu Deus. Se Ele me deu uma promessa, se for possível, eu não quero demorar 40 anos para chegar, ou 10, ou 5, 15 anos, eu quero chegar o mais rápido possível, embora queira passar por todo o processo que Ele tem. Quanto mais rápido a gente passar pelo processo que a gente falou, quanto mais rápido nós passarmos pelo processo, nós mais rápido vamos chegar onde tem que chegar. Então, eu creio que esse é um momento poderoso. E hoje, qual a nossa principal a minha principal responsabilidade hoje aqui? Eu peço a direção a Deus para que isso possa conseguir chegar, a gente possa chegar lá. É que você destrave caminhos que estão amarrados na sua vida. Que você destrave caminhos onde você destrave caminhos que você está vivendo, talvez por anos, talvez por muito tempo. Deus quer falar ao seu coração hoje o suficiente para que aquilo que está travado seja destravado, para aquilo que está amarrado esteja desamarrado. Algumas coisas são espirituais. Entenda, tudo é espiritual, mas algumas coisas o próprio inimigo tem amarrado. Outras coisas nós estamos de certa forma amarrando pelas nossas escolhas, pela nossa... Está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. E engraçado, eu preparei 3 chaves aqui, mas Deus acabou de mudar a primeira. Né? Amém. E eu queria que você abrisse aí em Provérbios, capítulo 4.
Provérbios 4, versículo 18. Capítulo 4, versículo 18. Está escrito assim: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Entenda uma coisa, como eu mudei primeiro aqui, eu não, né? Deus mudou. Eu vou falar uma coisa importante antes. Entenda uma coisa, toda vez que a palavra de Deus tem clareado os seus caminhos, você consegue enxergar. Agora, quando você não está firmado na palavra, quando você não está ali vivendo a palavra de Deus, o que acontece? Você está andando no escuro. Já acordou de madrugada? Já acordou de madrugada e está tudo apagado, escuro, escuro, escuro? Eu tenho uma cachorra desse tamanho, né? E ela dorme no meu quarto. Ela dorme no chão, né? Mas desse tamanho. Então, ela vira um tapete de uma altura boa, né? Que ela é bem grande. Às vezes está tão escuro que de madrugada eu tropeço nela. É engraçado que ela acorda, levanta, olha para mim assim e fala ela dá uma reclamada, né? Mas por que eu tropeço nela? Porque eu não estou enxergando. Está escuro. E muitas vezes é assim que a gente está vivendo na vida. A gente não está vivendo o que a palavra diz. A palavra não está clareando a nossa vida. E sabe o que acontece? Nós ficamos tropeçando. E pior, a gente tropeça e não sabe que está tropeçando. A gente fica batendo cabeça para tudo quanto é lado. E embora que esse versículo tenha falado sobre o ímpio e aqueles que seguem a palavra, entenda, muitas vezes filhos de Deus não estão seguindo o caminho mediante a palavra. Aí o que acontece? Escuridão. O que acontece? Você vai ficar tropeçando. Você vai ficar batendo com a cabeça para lá e para cá. Por quê? Porque os teus caminhos estão escuros. São trevas. Porque o que ilumina o nosso caminho é a palavra de Deus. É a vontade de Deus para a nossa vida. Sabe? A vontade de Deus nunca vai ser ao contrário do que a palavra de Deus diz. Isso aqui diz que na palavra é errado. Se a palavra é errada, essa aqui não é a vontade de Deus, ponto. É a primeira coisa que todo mundo tem que saber. E isso talvez seja uma das piores coisas que o filho de Deus, é o maior erro que nós cometemos. Que é viver, às vezes a gente acha que é o caminho de Deus. Não é. O que está na palavra, não muda. Não muda. Então, agora, eu queria te dar três chaves para que você possa destravar os caminhos de Deus. 3 chaves. Eu queria que, se for possível, você anotasse, porque eu acho que isso aqui vai mudar muito o que você entende e a obra que Deus vai fazer na sua vida. Primeira chave foi que Deus mudou agora, né? Tenha fé. Tenha fé. Só que existe um problema nesse negócio de ter fé. Porque falar, todo mundo fala. Você é uma pessoa que tem fé? Tenho fé. Mas fé é quando você não vê as coisas acontecerem. É quando muitas vezes Deus te manda para um caminho em que você não vê saída. É muitas vezes quando Deus te manda você se lançar para uma coisa e que você, você fica pensando, mas como é que eu vou viver desse jeito? Como é que isso aqui vai dar certo? Eu sei que eu tenho que ir para lá, mas não tem jeito, não tem caminho. Aí é essa hora que você tem que ter fé. E nessa hora que você tem que olhar e falar: Senhor, se o Senhor está me mandando ir para cá, então eu vou. Mas eu vou confiando em Ti. E é nesse momento em que muitas vezes nós travamos. Muitas vezes nós paramos aí, sabe por quê? Porque muitas vezes o espírito de covardia tenta nos amarrar. Muitas vezes o espírito de covardia tenta te amarrar, te prender, fazer com que você fique preso nisso. Então a primeira chave que você precisa
entender é que você precisa colocar toda a sua fé no Senhor. Ele vai te levar para caminhos desconfortáveis. Nós falamos sobre isso. Conveniência não é de Deus. Conveniência não vai te tirar de lugar nenhum. Se você ficar confortável num certo lugar, você pode ter certeza que ali você não está crescendo, né? Então, nós precisamos ir. Se você quer crescer, eu acredito que todo mundo quer crescer. Às vezes a gente fica, se acostuma, né, com o que está acontecendo na nossa vida, se acostuma com uma vida mesquinha, mas não é isso que Deus quer para a gente. Deus quer nos dar novos caminhos, e para isso nós precisamos de fé. Fé para que nós possamos nos lançar na presença dEle, nos lançar naquilo que Ele está nos dizendo. Se Deus mandou você mudar, mude. Mas eu não sei no que vai dar. Se a gente for falar sobre o povo de Israel, né? Olha o que aconteceu, eu estava falando agora, né, sobre o povo de Israel que saiu do Egito e foi para a terra prometida. Sabe o que eles saíram do Egito? Eles saíram do Egito apenas com uma promessa. E a promessa era a seguinte: olha, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Como vai acontecer isso? Não sei. Como nós vamos chegar lá? Não sei também. Sabe? E o que eles fizeram? Eles tiveram fé. Olha que coisa louca que aconteceu com Moisés. Moisés estava lá na fazenda do sogro, cuidando lá do rebanho do sogro. E de repente, Deus falou para ele: olha só, eu vou usar você para que você liberte o meu povo. E Moisés largou tudo e foi lá libertar o povo, sabe? Fé. Os discípulos de Jesus, muitos deles eram apenas pescadores. E de repente Jesus chegou para eles e falou o seguinte: olha só, me sigam, vem comigo. Eles perguntaram no que iria dar? Não. Eles perguntaram o que teria que fazer? Não. Eles só seguiram. Isso é fé. Então a primeira chave, fé. Você precisa de fé. Entenda, a fé, ela é medida, né? Ela pode ser medida. Você pode ter uma fé pequenininha ou uma fé enorme. E o tamanho da sua fé vai dizer para onde você tem que ir. Às vezes você vai precisar ter que romper com o passado. Às vezes você vai precisar romper com coisas que estão te amarrando. Às vezes você vai precisar romper com pessoas que estão te atrasando. Às vezes você vai precisar romper com situações às vezes com pessoas que você ama, pessoas talvez da tua família. Você precisa entender: olha, isso aqui está me atrapalhando, eu não posso ficar preso a isso aqui. Eu não quero ficar amarrado com isso aqui. Aí você precisa de quê? Fé. É necessário você ter a fé para que você possa seguir os caminhos de Deus. Porque se você seguir caminhos que são óbvios, você não precisa de fé. Não precisa de fé. Você está ali. Correto? Segunda chave. Eu queria que vocês abrissem em Romanos. Um versículo que eu amo. Que eu acho que dos grandes e mais importantes da Bíblia, eu acho. Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Está escrito assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos falar sobre isso aqui? Não se amoldem ao padrão deste mundo. Só que não é literalmente essa chave que eu quero te dar. A segunda chave é a seguinte: não se amoldem ao padrão de outra pessoa. O que Deus tem para você é para você. O que Deus tem para sua história é para sua história. Às vezes a gente fica colocando aquela pessoa fez aquilo ali, então deu certo.
Entenda, o que Deus fez para você, Ele fez para você, não é para mais ninguém. A história que Deus quer te dar, Ele está dando para você. Ele quer liberar a história para você. E a tua história, ela vai ser totalmente nova. Ela não tem nada a ver com o passado. Ela não tem nada a ver com as coisas que aconteceram no passado. Às vezes, a gente fica achando que eu fiz isso lá atrás e deu certo. Eu agi dessa forma aqui lá atrás e deu certo. Eu usei essa estratégia aqui lá atrás e deu certo. O que deu certo lá atrás, deu certo lá atrás. Agora, nós precisamos de novas estratégias, novas etapas na nossa vida. Você está compreendendo? Então, a segunda chave é a seguinte: não se amolde ao padrão de outra pessoa. Não olhe para fora. Às vezes a gente olha para o jardim do vizinho, né? E está mais verde, está mais bonitinho, né? Mas não é lá aquilo que Deus quer para você. Se você fizer a mesma coisa, você não vai ser feliz, porque você não vai estar completo. Deus te deu um caminho único. Ele te deu uma história única. Ela é para você. Ela é para você. Deus tem um padrão para você. Não se acostume. O casamento daquela pessoa desse jeito aqui deu super certo. Não. O casamento, cada um é de um jeito. Quer ver uma coisa? Eu estava falando aqui do Paulo e da Priscila, né? O casamento deles é muito interessante, porque eles ficam o tempo todo juntos. Eles trabalham juntos. Então o tempo todo dá certo. Agora tem pessoas que precisam trabalhar separadas. Tem pessoas que precisam trabalhar um pouquinho separada, porque para dar certo só assim. E às vezes não encaixa. Não é que não encaixa as pessoas, mas o estilo de vida. Cada um tem um jeito de viver, cada um tem um jeito de viver bem, sabe? É o jeito de cada um. Por exemplo, lá em casa, né? Nós estamos nessa quarentena e estamos super bem, super tranquilos, super felizes. A gente consegue viver super bem em casa, sem problemas, sabe? A gente está super bem. Mas tem uma coisa: eu gosto de ter o meu tempo. Então geralmente ela dorme mais cedo do que eu. Quando ela dorme, eu pego, vai pra cama, vai. Aí eu pego no sofá e me esparramo no sofá, né? Aí eu mudo até o que a gente está vendo na televisão. Eu vou ver as minhas séries, que a minha série é mais de tiro, bomba, pá. É engraçado que eu tenho as séries que eu gosto de ver com ela, né? As séries que nós vemos juntos. Tem série que a gente vê separado. Então quer dizer, cada um tem um estilo, cada um tem um jeito de viver. Você não pode olhar para o seu lado, você tem que olhar para a sua vida. Então essa é a segunda chave. Não se amolde ao padrão de outra pessoa. E isso você pode falar da vida espiritual. Espiritualmente falando, Deus nunca vai usar você igual Ele usa uma outra pessoa. Às vezes a gente fica olhando tanto aí para fora, né? Às vezes a gente fica olhando vídeos e falando, não, quero ser exatamente assim. Esquece, Deus tem uma história para você. Deus tem uma história para você. Você é único. Terceira chave. Eu queria que você abrisse aí Êxodo 14. Êxodo 14, 15. Nós já estamos encerrando. Está escrito assim, Êxodo 14, 15. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Gente, olha o que Deus estava falando ali para Moisés, tá? Deus já tinha dado a promessa, Deus já tinha abençoado, Deus já falou, olha, eu vou tirar vocês do Egito. E de repente eles chegaram de frente para o Mar Vermelho. O que aconteceu? Eles pararam e começaram a clamar a Deus. Mas Deus já tinha dado a promessa. Por que eles pararam? E Deus falou, olha só, presta atenção, não para não. Avante. Vai em frente. Terceira chave, e nossa última chave de hoje. Avante. Não pare. Não pare. Continue seguindo avante. Porque quando você botar o pé na água, o mar vai se abrir para você. Quando você seguir adiante, Deus vai fazer coisas coisas grandes acontecerem. A maior dificuldade que você pode ter, a maior coisa mais
ruim e perigosa que você pode ter na sua vida é você ficar parado esperando as coisas acontecerem. Não fique parado, esteja sempre em movimento. Uma vez eu escutei isso, eu acho que isso é fantástico. Não fique parado. Não sei o que fazer, faz qualquer coisa. Faz qualquer coisa, pelo menos você não está parado. Porque no meio dessa coisa que você está fazendo, Deus vai se mover e vai te abençoar. O importante é você não estar parado. Você precisa seguir avante. Avante, avante, diga assim, avante. Eu não quero ficar parado. E essa é a terceira chave e última. Deus, Ele já te deu fé. Aumente a sua fé. Se você está com falta de fé, ore para Ele, peça a Ele: Senhor, aumenta a minha fé. Isso é bíblico, tá? Deus te deu uma história única. Então o segundo passo, a segunda chave é: não se amolde ao padrão de ninguém. O padrão é seu. Deus te deu uma nova história, Ele te deu um novo padrão. Ele vai fazer com que você seja abençoado no seu caminho. E terceiro, não pare, siga avante. Não pare, siga avante. Deus vai fazer as grandes coisas acontecerem em nome de Jesus Cristo. E para terminar, eu queria que você abrisse em Josué 1:9. Josué 1:9, está escrito assim, Deus falando para Josué, e eu profetizo, está falando para você aqui nessa noite: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus tem uma nova história para você. Deus tem um novo caminho. Deus tem planos. Entenda uma coisa: seja forte e corajoso. Siga adiante, não pare. Ele vai te levar a lugares mais altos. Ele vai te levar a uma nova história. Ele vai te levar a um novo caminho. E você vai viver o sobrenatural dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe essa palavra no teu coração. Uma nova história Deus está fazendo na sua vida. Um novo tempo Deus está fazendo na sua casa, na sua família. Agora, o que você precisa fazer? Tenha fé nele. Tenha fé nele, entrega a sua vida totalmente a Ele, e você pode ter certeza que grandes coisas Ele vai fazer na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?